Quantos acharam? Diz amém? Amém. Oh, glória. E quando finalizar, Gabi, já fica, aleluia, aí, de prontidão para adorar o santo nome do Senhor. Amém? O texto a qual nós iremos meditar é no livro de Marcos, capítulo 5. Iremos frisar a história da mulher do fluxo de sangue, mas vamos ler do capítulo 21 para que a igreja possa se aprofundar ainda mais. Amém? Amém ou amém? Amém! Glória, não durma não. Amém, José? Diga, se eu dormir, me cutuque. Aleluia. Que o texto diz: e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se ali uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe ponhas as mãos, para que saia e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Em algumas Bíblias, ou então em algumas traduções, vai estar dizendo apalpava. Aleluia. Versículo 25. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Ouviu falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e o tocou na sua vestimenta. Versículo 28. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele, olhando em redor para ver a quem isso fizera, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Pode sentar. Louvado seja Deus. Amém? Mas se tiver que falar, amém? Ou não amém? Louvado seja Deus. Amém, igreja? Amém. O texto a qual, aleluia, nós acabamos de lermos é um texto bastante conhecido, a qual todos nós já ouvimos falar sobre essa história dessa mulher do fluxo de sangue. Da mesma maneira, a gente já escutou essa história, aleluia, muitas das pessoas pregando sobre Jairo, sobre a cura da filha de Jairo, e de certa feita, aleluia, também sobre, aleluia, a cura dessa mulher. Louvado seja Deus. Mas o que é que Deus quer falar ao meu coração e ao seu coração na noite deste dia? Pode ter certeza que vai ser algo profundo, aleluia, e de muita aprendizagem para mim e para você. Louvado seja Deus. E como eu disse, aleluia, o texto ele vem, aleluia, primeiramente revelando uma história a qual, aleluia, tinha um homem por nome de Jairo, aleluia, e bem sabemos que aquele homem, aleluia, era chefe da sinagoga. Nós poderíamos pregar de diversas maneiras e diversas abordagens, aleluia, sobre esse capítulo 5, versículo 21 em diante.
aleluia. Nós poderíamos trazer uma mensagem, aleluia, a respeito da vida de Jairo, a respeito, aleluia, do seu poder, aleluia, a respeito do seu cargo e a respeito, louvado seja Deus, da enfermidade da filha dele. Só que o que Deus quer falar, aleluia, para mim e para você na noite deste dia, é justamente sobre a história de uma mulher que se encontra no anonimato. Aleluia. Quando a gente vai estudar as Escrituras, a gente, aleluia, vai perceber, louvado seja Deus, aleluia, que os textos são detalhistas, aleluia. Ao relatar sobre Jairo, ele relata, aleluia, a posição, aleluia, daquele homem. Só que quando esse texto vai relatar sobre essa mulher, a gente começa a compreender, aleluia, que ele não dá nome a essa mulher, ele não dá linhagem, aleluia, a essa mulher. Ou seja, então entendemos que no meio do contexto existe uma pessoa no anonimato. Louvado seja Deus. E quem era essa pessoa que se encontra no anonimato? É justamente uma mulher, aleluia, que é só revelada por uma enfermidade, aleluia, que o texto diz que ela vivia, aleluia, com enfermidade no seu sangue, há 12 anos. Louvado seja Deus, aleluia. E o texto ele não vai dizer nada, aleluia, sobre essa mulher. Ele só vai dizer algumas características, aleluia, que eu pude entender sobre esta mulher. A primeira é que essa mulher, aleluia, ela buscava a cura para a vida dela. A segunda coisa que eu compreendo sobre esse texto é que falamos e se trata de uma mulher que está no anonimato. A terceira coisa, aleluia, que vamos entender, aleluia, é que o texto vai relatar que essa mulher, aleluia, viveu, aleluia, um período de 12 anos, aleluia, com essa enfermidade. E também as Escrituras, no capítulo, a partir do capítulo 25, aleluia, ela vai nos mostrar que essa mulher, aleluia, ela tinha financeiramente, aleluia, muito dinheiro. Ou seja, então, aleluia, entendemos, aleluia, que mesmo que essa mulher, aleluia, seja uma anonimata, aleluia, entendemos que essa mulher era rica. Se formos aprofundar nas Escrituras, porque, aleluia, não tem, igreja, como uma pessoa, aleluia, de classe baixa, aleluia, sustentar uma doença, uma enfermidade, aleluia, no seu sangue, aleluia, por 12 longos anos, aleluia. O texto não vai relatar, aleluia, se essa mulher adquiriu essa enfermidade quando era criança, ou quando estava jovem, ou então no seu período de mulher já madura, aleluia. Criança, há cerca mais ou menos de 12 anos para baixo, ou se era, aleluia, uma jovem de 12 anos aos seus, aleluia, 25, aleluia, mais ou menos por aí, ou até os 30. Ou também, se essa mulher, aleluia, adquiriu a enfermidade de 30 anos em diante, o texto só vai nos relatar, aleluia, que essa mulher tinha 12 anos que sofria com essa enfermidade, aleluia. Só que o interessante é que as Escrituras, tanto no livro de Mateus, aleluia, quanto no livro de Marcos, aleluia, Mateus, aleluia, capítulo 9, versículo 18 até o 26, aleluia, a história dessa mulher e a de Jairo são mencionadas em 3 livros, como acabamos de dizer no livro de Mateus, a partir capítulo 9, a partir do versículo 18 ao 26, no livro de Marcos, a qual acabamos de ler, capítulo 5, a partir do versículo 21 ao 34, e no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40 ao 48. E o que vai chamar a atenção, louvado seja Deus, de todos esses textos, é que se você for olhar todos os textos, tanto de
Mateus, quanto de Marcos, quanto de Lucas. Jesus, ele chama aquela mulher de filha. E se você for mais a fundo, aleluia, louvado seja Deus, você vai perceber, aleluia, que ela foi uma das poucas mulheres que Jesus, ao curar, chamou ela de filha. Muitas das vezes os textos vai relatar que Jesus disse: mulher, você foi curada, vai que pratique mais um mal, algo do tipo, ou mulher, você está perdoado, algo do tipo. Aleluia. Mas quando se trata do texto, aleluia, dessa mulher, os livros vai relatar que Jesus, ele chama ela de filha, aleluia. E vamos entender alguns pontos importantes, aleluia, sobre esta mulher. E o primeiro ponto importante que eu quero, aleluia, que entendamos, é o que eu acabei de dizer. O texto, ele vai revelar que essa mulher, aleluia, ela tinha os bens financeiros. A partir do versículo 25, aleluia, vai nos falar de certa mulher que havia ou tinha 12 anos, que tinha um fluxo de sangue. Ou seja, como acabamos de falar, não tem como uma pessoa de classe baixa sustentar, aleluia, uma enfermidade por um longo tempo. Então já entendemos o primeiro ponto, aleluia, que essa mulher era rica. Louvado seja Deus. E no versículo 26 vai dizer e que havia ou tinha padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo de mal a pior. No versículo 26, a gente vai entender, louvado seja Deus, que essa mulher, ela usou o meio da sua finança, procurando todos e os melhores médicos daquela época. Aquela mulher, aleluia, ela gastou tudo que ela tinha. O texto vai nos relatar que tudo que ela tinha, ela gastou, aleluia, para ver se algum médico tinha algum resultado, aleluia, bom para a vida dela. Aleluia. O texto vai dizer que ela pega as finanças dela e vai procurando os médicos. E os médicos daquele tempo, aleluia, vão passando, creio eu, que nem nos tempos de hoje, vai passando medicamento aqui, medicamento ali, medicamento mais caro, medicamento mais barato, e nada tinha solução para aquela mulher. Aleluia. Então, aleluia, quando você passa, aleluia, sofrer 12 anos, aleluia, a enfermidade não é fácil, igreja. Então já o primeiro ponto, entendemos que essa mulher, aleluia, ela era rica. O segundo ponto, aleluia, que o texto vai nos revelar, é que ela procurou todos os melhores médicos daquela época. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, meu Pai. Louvado seja Deus. O terceiro ponto, aleluia, que a gente vai, aleluia, captar nessa mensagem, ela já tinha a esperança perdida de ter a sua saúde restaurada. Por quê? Porque imagine você passar 12 anos procurando a cura da enfermidade, e todos os médicos que você passou, aleluia, dizia que não tinha jeito, que não tinha cura, aleluia, que ia passar um paliativo para ver se conseguia resolver, aleluia, ou para ver se conseguia amenizar, aleluia, a vida daquela mulher. Aleluia, louvado seja Deus. Então aqui nós já conseguimos captar 3 características: uma que ela é rica, outra que ela procurou os melhores médicos, e a outra que ela já estava esperançosa. Louvado seja Deus. E uma quarta característica, aleluia, que essa mulher perdeu, e eu anotei alguns pontos, aleluia, sobre a vida daquela mulher. E o que foi, David, que aquela mulher perdeu?
ela perdeu sua identidade. Aleluia. Quando nós lemos o texto, de imediato nós entendemos que aquela mulher é anônima, não relata o nome. Então, ela já perdeu a identidade dela. A segunda coisa que essa mulher perdeu foi a moradia. Se você for estudar, aleluia, sobre as ordenanças da lei, os textos dos livros de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, vai relatar que a mulher ou a jovem que tivesse no seu período menstrual, no seu período de sangramento, ela tinha que sair, aleluia, do seu seio familiar por 7 dias e ir para uma aldeia onde ficavam, aleluia, as pessoas impuras. E depois de 7 dias que a menstruação dela fosse embora, a mãe ou o pai, aleluia, ia buscar aquela jovem ou aquela mulher e ela voltava para o seu seio familiar. Só que o texto vai dizer, aleluia, que essa mulher havia 12 longos anos que sofria com essa enfermidade. Então logo entendemos que ela perdeu a moradia. Porque, aleluia, a lei dizia que as pessoas que estivessem impuras tinham que ser retiradas do meio, aleluia, da família e do meio social. Aleluia. Primeiro ponto, ela perdeu a identidade. Segundo, a moradia. Terceira coisa que aquela mulher perde, o convívio familiar. Aleluia. A quarta coisa que essa mulher perde, a dignidade. Aleluia. Por que a dignidade? Porque todas as pessoas que olhassem para aquela mulher iam olhar com um olhar de nojo, com um olhar de indiferença, com um olhar, aleluia, de soberba. Porque, aleluia, todas as pessoas sabiam que aquela mulher estava impura. E por estar impura, ela não podia estar no convívio social. Aleluia. Então, aleluia, ela perdeu a sua dignidade. A quinta coisa que essa mulher perdeu, aleluia, foi o direito de ir e vir. Ou seja, nós bem sabemos que a gente, aleluia, estamos debaixo de uma lei. Aleluia. A Constituição, aleluia, nos permite o nosso direito de ir e vir e o direito de expressarmos aquilo que sentimos, aquilo que pensamos e aquilo que achamos correto. Só que o interessante é que essa mulher, ela perde o direito de ir e vir. E como é que você me prova, Deus? Se você for estudar as Escrituras, os textos vão nos relatar que as pessoas que estavam no período, aleluia, menstrual, ou então que eram enfermos, elas eram proibidas de frequentar o tabernáculo para adorar a Deus. Então, aleluia, essa mulher já perdeu o direito dela de ir e vir. O direito de adorar, aleluia, dessa mulher foi suspenso. Imagine nós, vamos trazer para o tempo atual. Imagine você ser proibido de vir aqui na casa de Deus, aleluia, adorá-lo. Imagine você passar um mês sem poder vir adorar o seu Deus. A tendência é você morrer espiritualmente, meu irmão. Por quê? Porque quando Adão, aleluia, e Eva se afastaram, aleluia, foram postos para fora, aleluia, do Éden, eles se afastaram de Deus, porque os textos vão nos dizer que Deus, ele ia ter com Adão toda a virada do dia, todo o fim da tarde. E aí, o que acontece com Adão? Ele morre espiritualmente. Aleluia. Se nós formos também, aleluia, se aprofundar sobre a história de Jairo, não esse, mas o Jairo, Jairo, meu Deus, que é irmão de Marta e Maria. É a igreja? Lázaro, amém, louvado seja Deus. Se aprofundar na história de Lázaro, vai dizer o quê? Que ele morreu porque ele estava enfermo e Jesus demorou 4 dias para chegar no lugar. Entendemos, aleluia, mais profundamente que a ausência de Deus acaba matando uma pessoa. Aleluia. Imagine a gente
divina segunda, divina quarta, divina sexta, divino sábado e de cultuar no domingo e na quinta-feira. E você passar por 30 dias, só não botar 30 dias, a gente sem congregar, sem poder adorar. Imagine como a nossa alma vai ficar sedenta de Deus. Agora imagine você passar 12 anos sem poder frequentar, aleluia, um templo de adoração, porque a lei vai te barrar, aleluia. Como era o sofrimento dessa mulher, aleluia. Então ela perdeu o direito de ir, aleluia. Pois para ela ir para algum lugar, essa mulher ela tinha, aleluia, que ficar distante mais ou menos cerca de 100 metros. E por onde ela passasse, ela tinha que dizer: saia da frente, pois eu estou impura, eu sou uma mulher impura. Além, aleluia, do ato de vergonha, essa mulher, aleluia, tinha que declarar que era uma impura. Aonde ela passasse, ela tinha a obrigação, aleluia, de falar: saia da frente, porque eu sou uma pessoa impura. Imagine, aleluia, a tristeza dessa mulher, a vergonha, a decepção por longo 12 anos nessa situação, meu irmão. Eu creio que eu e você não queríamos passar nem um dia. Imagine passar 12 longos anos. Louvado seja Deus. Ela perdeu o direito, aleluia, de adorar a Deus, aleluia. Pois as mulheres, como eu já falei, no período menstrual, elas tinham, aleluia, que ser postas fora do arraial e também no tabernáculo. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E o interessante, aleluia, é que quando a gente analisa esse contexto, até nós mesmos vai achar que não tem solução para a vida dessa mulher. Quando a gente começa nos primeiros capítulos, a gente vai entender, aleluia, que o sofrimento dela seria até a morte dela. Só que para a honra e glória do Senhor, no versículo, aleluia, 27, o texto vai dizer que ela ouviu falar, aleluia, de Jesus. Versículo 27 vai dizer: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Aleluia. E entendemos que esse versículo 27, louvado seja Deus, vai trazer uma esperança para aquela mulher. Aleluia. Vai trazer, aleluia, uma solução. Aleluia. Pois ela escutou alguém falar, aleluia, que Jesus estava passando, aleluia, pelaquela região. Aleluia. Só que se nós formos, aleluia, analisar o contexto, a gente vai entender que para aquela mulher, aleluia, chegar até Jesus era muito difícil. E por que era difícil? Primeira coisa, ela não podia estar no meio social. Segunda coisa, creio eu, aleluia, que todos nós já doamos sangue ou tiramos sangue algum dia. E todos nós sabemos que ficamos fracos. Imagine você perdendo sangue todo dia, todo santo dia. Essa mulher estava fraca, meu irmão. Ou seja, tinha o problema que não podia estar no meio, no convívio social. O segundo problema que nós conseguimos enxergar na história dessa mulher é que ela vivia fraca. A terceira coisa, o texto vai relatar que havia uma grande multidão, meu irmão. O texto vai dizer que havia uma grande multidão que apertava, aleluia, que imprensava Jesus. Imagine quanto sofrimento foi para essa mulher chegar até Jesus. Porque se nós formos estudar, ou então lermos e meditarmos as Escrituras, todas as vezes que Jesus passava pelo lugar, no mínimo, tinha umas 5.000 pessoas.
dos textos, aleluia, a qual vai falar, aleluia, que Jesus estava no local, vai dizer que havia uma grande quantidade de pessoas, tanto de homem, de mulher, de criança. Então, aleluia, ela tinha que romper, aleluia, uma grande multidão para chegar até Jesus. Só que o interessante, aleluia, desse contexto é que mesmo ela não podendo estar no ambiente de multidão, ela não resolveu parar. Mesmo ela não tendo força, ela resolveu não parar. E o interessante é que, aleluia, a fé dela vai rompendo barreiras. Louvado seja Deus. Até que o texto vai relatar que ela chegou, aleluia, até perto de Jesus e toca na sua orla. O texto não vai relatar se ela se prostrou ou se ela caiu. Possa ser que na hora que ela chegou perto, alguém empurrou e ela tombou e caiu. E aí ela viu a oportunidade de tocar em Jesus. E o que é que aprendemos na noite deste dia? É que o nosso Jesus, aleluia, desde o começo do culto, ele vem testificando essa palavra e vem dizendo que está no nosso meio. E o que é que está te pedindo e me pedindo, aleluia, de tocar nele, aleluia. E aí entendemos também, aleluia, 3 posicionamentos: os que tocam, os que apertam e os que empurram Jesus, aleluia. Essa mulher foi a que tocou na sua orla. E o interessante é porque, aleluia, Jesus ele vai e para. Aleluia. E o texto também vai dizer que assim que ela toca na orla de Jesus, nas bordas da orla, da vestimenta, automaticamente ela é curada. Aleluia, louvado seja Deus. Só que o interessante é que, além, aleluia, dela não parar em meio, aleluia, às provações que existiam ao longo do caminho, ela resolveu tomar posse da cura dela, do milagre. Ela disse, ela escutou, aleluia, alguém falar sobre Jesus e que ele estava passando naquela região. E ela disse: se somente eu tocar nas suas vestimentas, eu sararei. Aleluia. E o que é que te impede, aleluia, de ter, aleluia, louvado seja Deus, esse pensamento de romper a multidão e de tocar Jesus? Eu não sei, aleluia, quais são as pessoas que estão aqui. Se são as pessoas que veio tocar no mestre, se são as pessoas que veio empurrar o mestre, ou se foram as pessoas que só veio apalpar. Mas eu sei de uma coisa, que aqui nesse lugar alguém vai tocar e sentir a virtude do mestre curando a sua ferida. Louvado seja Deus. Aleluia. E o interessante agora, aleluia, é quando tudo parecia perdido para essa mulher, aleluia, alguém chega dizendo, aleluia, que Jesus o Nazareno estava passando naquela localidade. E ali surgiu, aleluia, uma ponta de esperança, uma fé, aleluia, sobre aquela mulher. Louvado seja Deus. E o interessante, aleluia, que nós vamos tomar para nossas vidas na noite deste dia, é que todas as vezes que parecer que não tem jeito na nossa vida, Jesus vai providenciar alguém para falar o nome dele, para que eu e você venha fortalecer a nossa fé. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não sei qual é a multidão que você tem que romper, mas eu sei que Deus vai usar alguém para falar o nome dele, para que a sua fé seja fortalecida. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso e grande. Aleluia. Para que assim, aleluia, você possa perceber a porta de escape, aleluia, que precisa ser aberta para a sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus.
Louvado seja Deus. Alguém falou, aleluia, que ela tomou posse, aleluia, daquela palavra. E o interessante é que hoje o dono do milagre está aqui neste lugar. O dono do milagre, aleluia, está só esperando, aleluia, a pessoa, aleluia, eu e você se manifestar e tocar na obra dele, para que o meu e o seu milagre, aleluia, seja, aleluia, alcançado. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E o interessante é que o texto vai dizer o quê? Que ela foi curada da sua enfermidade. Aleluia. Só que o Jesus que está aqui na noite deste dia, ele não está aqui só para curar a sua enfermidade do físico. Ele não está aqui para liberar só a cura do seu físico. O Jesus que aqui habita, ele também está aqui principalmente para liberar a cura da sua alma. Por isso, aleluia, que ele, aleluia, ministrou ao meu coração justamente esse tema, curando a alma. Por que desse tema? Porque, aleluia, Jesus, ele, aleluia, me fez entender que essa mulher, ela precisava de duas curas sobre a vida dela. A primeira cura, aleluia, era a cura do físico. Ela precisava, aleluia, da cura daquela enfermidade, aleluia, e ela foi alcançada. E a segunda cura dele, que essa mulher precisava, a cura na alma, aleluia. Por que a cura na alma? Porque ela estava, aleluia, com a alma ferida, meu irmão. Imagine você passar 12 anos sofrendo, aleluia, sendo humilhado, sendo olhado com indiferença, aleluia. Essa mulher, ela tinha uma ferida na sua alma. Ela não só tinha uma ferida, aleluia, no seu físico. Então entendemos na noite deste dia que Deus, ele veio na noite deste dia curar o seu físico, mas também veio curar a sua alma. Jesus, ele veio curar o seu físico, mas também veio curar a sua alma. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso. Aleluia. Ela tinha traumas dentro, aleluia, do seu ser que necessitava ser curado. Louvado seja Deus. Pois tem cura, aleluia. Escute isso, igreja. Pois tem cura que é apenas que você, para ser curado, precisa apenas tocar. Escute, tem cura que para você ser curado precisa somente você tocar. Mas tem cura que Jesus quer, aleluia, que você fale para que você possa ser curado, aleluia, da sua alma. Tem a cura que você toca e vai ser curado, mas vai ter a cura que você precisa falar para Jesus, para que ele cure a ferida que se encontra na sua alma. Aleluia, louvado seja Deus. E eu entendi, igreja, que todas as vezes que Jesus perguntou ou perguntar alguma coisa para alguém, é porque essa pessoa precisa ser curada, não somente no seu físico, mas também na sua alma. Quando, aleluia, Jesus, ele chega para aquele paralítico no tanque de Betesda, ele vai fazer uma pergunta e o paralítico vai lhe dar uma resposta. Por quê? Porque aquele paralítico, igreja, ele necessitava não só daquela cura do físico dele. Quantas das vezes ele sentiu a dor de alguém passar por ele, ter a oportunidade de ajudá-lo para ele ser curado, mas essa pessoa preferiu não, aleluia, ajudá-lo. Quantas das vezes ele deve ter pedido ajuda, implorado para alguém: por favor, me leva até o tanque para que eu possa ser curado. Imagina a ferida que estava causando no seu íntimo, na sua alma. Por isso que todas as vezes que Jesus me perguntar e te perguntar algo, é porque ele não só quer curar o seu físico, mas quer curar a sua alma. Aleluia, louvado seja Deus. A
E alguém foi e falou para ele: Jesus, o Nazareno, aquele que faz milagres e maravilhas e prodígios, ele está passando aqui a última vez na cidade de Jericó. Então aquele cego disse: eu não vou me calar, eu vou gritar até Jesus ouvir a minha voz. Aleluia. Aquele cego, ele não só foi curado na alma, ele foi curado também no físico. Só que o texto também vai nos relatar que quando ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, as pessoas olhou para ele e disse: cala tua boca, cego. Só que ele começou a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas continuam dizendo: cala a boca, cego. Mas ele não ouviu aquela voz daquelas pessoas. Ele continuou: Jesus, Jesus, Jesus. E Jesus, ele para e traga aquele cego. E o texto, aleluia, vai dizer que Bartimeu, aleluia, já começa a tomar posse daquele momento da cura dele. Ele tira aquela capa e joga e vai de encontro a Jesus. Aleluia. E aquela capa era tipo de um alvará para que ele pudesse pedir esmola. E naquele mesmo instante que ele escutou alguém dizendo: olha, Jesus está te chamando ali, vai embora. Ele diz: hoje é o dia da minha vitória. Hoje é o dia de eu tomar posse da minha bênção. Louvado seja Deus. E quando ele vai em direção a Jesus, que ele chega até Jesus, Jesus diz: o que queres que eu te faça? E ele diz: que eu volte a ver. Aleluia. E Jesus, ele vai e cura aquele cego, tanto no seu físico como no espiritual, no seu íntimo. Aleluia. Quantas humilhações, aleluia, ele deve ter passado. Quantas das vezes ele foi pedir algo a alguém e alguém pode ter cuspido, pode ter batido, pode ter empurrado aquele cego. Mas um dia o nosso Jesus entrou na história da vida dele, aleluia, para fazer a diferença. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Deus maravilhoso e grande. E Deus, igreja, hoje, aleluia, Ele quer curar o meu físico e o seu físico. Mas como eu disse logo há pouco, Deus, ele não veio aqui nesta noite só para curar o nosso físico. Ele veio para curar o meu e o teu espiritual. Aleluia. Olha que interessante. Quem é Jesus? Né? A gente bem sabemos que Jesus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente quer dizer que ele conhece tudo. Onipotente, ele é um Deus todo-poderoso, ou seja, ele tem todo o poder. E onipresente, ele pode estar em todo lugar e em qualquer lugar. Ele pode estar em todos os lugares. Só que o que vai nos chamar a atenção e vai, aleluia, nos firmar nessa mensagem, aleluia. Quantos aqui creem que Jesus é onisciente, onipresente e onipotente? Louvado seja Deus. Então, sabemos perfeitamente que ele sabia quem tinha tocado ele, sim ou não? Sim. Aleluia. Só que o texto vai dizer que ele para e pergunta: quem me tocou? E o texto vai relatar que os discípulos de Jesus, uma multidão dessa, todo mundo empurrando, todo mundo te pegando, te apalpando. Ele diz: não, mas alguém me tocou diferente, porque de mim eu senti sair virtude. E vamos entender algo tremendo justamente sobre esse versículo. É que, aleluia, vai ter muita gente que vai até estar na presença de Deus, mas nunca vai ser curado. Por que, Deus? Porque ele foi aquela pessoa da multidão que só estava empurrando. E muitas das vezes também vai ser aquela pessoa que até toca, que até apalpa Jesus, mas apalpa duvidando, aleluia, do que
fazer. Duvidando que Deus pode mudar a história e o rumo da vida dele e dela. Ou seja, dentro, aleluia, do ministério, aleluia, de 4 paredes, sempre vai ter as pessoas que vai só empurrar Jesus, as pessoas que vai apalpar, mas vai duvidar do milagre que Deus pode fazer, e também vai ter aquela pessoa que vai tocar, crendo absolutamente do milagre que Deus vai liberar sobre a vida dela. E se nesse culto tiver só 2 pessoas que creem nisso, uma dessas pessoas sou eu. A segunda eu não sei quem é, mas uma delas sou eu. Aleluia. Louvado seja Deus. Se Jesus estiver aqui, e tiver 2 pessoas só que vai tocar na orla dele, a primeira vai ser eu. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque eu vou sair daqui de posse da minha vitória. Tanto no meu físico, quanto no meu espiritual, no meu emocional. Aleluia. Na minha alma. Aquilo que eu não consigo, aquilo que eu não vejo, aleluia, que tem solução. Aleluia. O Jesus a qual nós seguimos nesta noite, ele desceu aqui para nos dar a nossa vitória. Ele desceu aqui, aleluia, para carimbar, aleluia, a minha e a tua vitória. Ele desceu aqui para curar a nossa alma. Ele desceu para curar a ferida, aleluia, que não quer cicatrizar. Aleluia. O nosso Jesus, ele é um bálsamo que cura, aleluia, o vazio da nossa alma. Aleluia. O nosso Jesus, ele é um Jesus que vai curar, aleluia, a ferida, aleluia, que se encontra no meu e no teu coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, Jesus. Aleluia. Mas sabe por que Jesus perguntou quem o tocou? Alguém sabe me dizer o porquê? Sabe, Léo? Sabe ou não sabe, Léo? Aleluia. Nós vamos saber agora. Acabamos de dizer. Porque Jesus sabia que aquela mulher estava com a alma ferida e precisava falar para que ela fosse curada. Aleluia. E algo, aleluia, me chamou a atenção e eu me perguntei. Eu disse, mas espera aí, Jesus, qual é o motivo? Eu falei para minha esposa foi sexta-feira, eu digo, minha filha, você já parou para analisar a história de Jairo? E qual é o motivo de justamente aquela mulher do fluxo de sangue entrar no meio da história de Jairo? Aleluia. Aleluia. Eita. E Deus falou ao meu coração o motivo. Aleluia. E tudo que ele fala, eu escrevo, para depois eu ler e meditar. Louvado seja Deus. E o motivo, aleluia, justamente daquela mulher entrar na história de Jairo, aleluia, é porque o texto ele vai ser específico e vai dizer que Jairo era um dos chefes das sinagogas. E quando a gente vai pesquisar qual é a função e o objetivo do chefe das sinagogas, você e eu vamos entender uma coisa, que todo chefe de sinagoga, ele tem, aleluia, o poder e a responsabilidade de controlar quem entra e quem sai do templo. Aleluia. O chefe da sinagoga, ele tem a autoridade e a função obrigatória de liberar e barrar quem ele quisesse do templo. E quando a gente vai ler as escrituras vai relatar que justamente as pessoas que eram barradas de entrar no templo para adorar Jesus ou adorar a Deus eram os cegos, os coxos, os paralíticos e principalmente as mulheres que tinham amém. E aí eu entendi o motivo de justamente na história de Jairo essa mulher aparecer. Por quê? Porque havia 12 anos que essa mulher, aleluia, tentava ir, aleluia, adorar a Jesus. E quem sabe nesse longo de anos, no
No dia que ela disse, hoje eu vou entrar nas escondidas e vou adorar Jesus. Eu vou adorar meu Deus. Quando ela pensava que ia dar certo, estava Jairo lá na porta. Imagina aí, 12 anos e o Jairo lá na porta. E quando ela chegava, ele dizia: você está impura, volta. Então, aleluia, imagine quando aquela mulher tocou e foi curada, aleluia. Só que para a gente entender, aleluia, esse contexto, vem cá, em nome de Jesus, rapidão. Ele vem, aleluia. Louvado seja Deus. Igreja, aleluia. Aleluia. A missionária Vitória vai simbolizar a mulher do fluxo de sangue. Amém ou amém? Amém. O missionário Wellington vai simbolizar Jesus. Tudo para cá, homem. Aleluia. E eu vou simbolizar o Jairo. Amém ou amém? Amém. O interessante é que logo quando a gente lê, o texto vai dizer que Jairo vai até Jesus. Sim ou não? Sim. E Jesus, e ele vai e implora para que Jesus vá com ele. Sim ou não? Sim. E automaticamente dá a se entender que aonde Jairo estaria? Do lado de Jesus. Amém ou não amém, igreja? Amém. A multidão ao redor fica de pé, vem pra cá, galera. Aleluia. Jesus aqui, Jairo aqui e andando. Para trás, mãe. Aleluia. E Jairo andando. Só que o que é que acontece? Aquela mulher vai e toca em Jesus, mulher. Aleluia. Amém. E o que é que Jesus fez? Parou. Amém ou amém? Amém. Quem compreendeu a revelação? Quando o Jairo para com Jesus, quem é que ele olha lá? A mulher. Ele disse: eu não acredito não, que essa infeliz barrou o meu milagre. Aleluia. E ele olha para aquela mulher e Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Ou seja, Jesus quer dizer para Jairo: Jairo, a partir de hoje você não barra mais essa mulher de me adorar. A partir de hoje a porta do templo está aberta e ela vai entrar para me adorar. A partir de hoje você não tem poder, aleluia, para barrar, aleluia, a adoração dessa mulher. Louvado seja Deus. Escuta, a partir de hoje o inimigo ele não vai poder te barrar. O inimigo não vai ter o poder de barrar tua adoração. O inimigo não vai poder barrar o teu intelectual de entender a palavra de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. A partir de hoje, o teu milagre está sendo liberado hoje. Aleluia. E se só tiver dois que tomam posse, o primeiro é ele. Aleluia. Louvado seja Deus. O resto estão aí. Briga aí. Oh glória. Aleluia. Mas o primeiro que pegou foi ele. Oh glória. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando eu entendi, igreja, o real motivo de justamente eu disse: Jesus, e por que não podia ser em outra história? Tinha que ser na de Jairo. E o mais interessante, o texto, aleluia, eu acho que no livro de Lucas, que Lucas é mais detalhista, ele vai dizer que a filha de Jairo tinha aproximadamente 12 anos. Olha, igreja, estão dormindo, né? A filha de Jairo tinha 12 anos. E quantos anos aquela mulher tinha de enfermidade? 12. Ou seja, no tempo que entrou a alegria de Jairo, entrou a tristeza daquela mulher. Jairo, ele passou 12 anos se alegrando, e aquela mulher passou 12 anos no sofrimento. Mas agora o quadro da história inverteu. Agora Jairo está no sofrimento e aquela mulher está no seu momento de glória. Por quê, Deus? Porque agora a filha de Jairo é que está para morrer e aquela mulher está sendo uma vida transformada e restaurada. Aleluia. Aleluia. Só que Deus, ele é maravilhoso. Aleluia. E a bondade dele
e a misericórdia dele, ele se estende. Aleluia. Quem sabe, aleluia, nós uma hora estava quase no fundo do poço, mas um dia Jesus apareceu na nossa vida e mudou a nossa história. Um dia alguém olhou para a minha mãe e disse que eu e as minhas irmãs não passaria dos 18 anos. Mas Jesus, aleluia, quando a minha mãe ainda congregava na Cristã do Brasil, o nosso Deus, ele fez uma promessa para ela. Eu não sei nem por que eu estou contando, mas eu sei que Deus, ele está no controle. Aleluia. E a minha mãe passou mais ou menos quase 20 anos na congregação cristã do Brasil. E um dia o nosso Deus falou com ela e disse que a casa dela serviria ao Senhor. Mas todo mundo que olhava para a gente e vivia o meio que a gente vivia, e via as pessoas que andavam e as coisas que a gente apontava, dizia que a gente não ia passar, aleluia, os 18 anos. Mas aquela promessa que Deus, aleluia, fez na vida da minha mãe, é que nem o texto, aleluia, fala, as escrituras vai dizer que Deus, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu na minha e na sua história, assim se concretizará. E aquilo que ele lançou sobre a história da minha mãe, hoje ela se encontra afastada. Eu lancei e lanço o convite para todas as vezes ela vir ver eu ministrar e ver o que Deus fez. Ela vê com os olhos dela a promessa que Deus fez na vida dela. Aquilo que alguém olhou para ela e disse que um dia, aleluia, estaria morto, aleluia, que não ia passar dos 18 anos, para a honra e glória do Senhor. Já vou entrar para os 29, aleluia, e ele me salvou. Quem sabe alguém olhou para você também e lançou palavras de maldição, mas o nosso Deus é tão maravilhoso e misericordioso que ele nos alcançou, ele transformou as nossas vidas. Quem sabe outra hora a gente estava no mundo da prostituição, da bebedeira, aleluia, no mundo do tráfico, aleluia, pintando e bordando, mas um dia Jesus teve um encontro com as nossas vidas e, aleluia, para eu e você tomar posse, todas as vezes que alguém tiver um encontro com Jesus, ou que Jesus tiver um encontro com a pessoa, essa vida é transformada, aleluia. Todas as vezes que Jesus entrou, aleluia, em algum lugar, todas as vezes que Jesus, aleluia, chegou até alguém, a vida daquela pessoa foi transformada, seja numa cura, seja num milagre, seja numa libertação, aleluia, seja numa transformação de vida. O nosso Jesus, ele consegue transformar a vida daquela pessoa, aleluia, que não tem nada, a vida daquela pessoa, aleluia, que nem nós vemos, aleluia, conseguimos enxergar o projeto de Deus, aleluia. Ele diz: hoje eu cheguei para mudar a tua história, hoje, aleluia, o teu milagre acontece, louvado seja Deus, aleluia. E eu creio que cada um de nós que está aqui tem uma história para contar, aleluia. E nesta história, o nosso Jesus chegou e mudou para a honra e glória do nome dele, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus, pois nós não valíamos nada, e o Senhor, aleluia, como o louvor disse, aleluia, estávamos a ponto de morrer no nosso pecado, mas o Senhor resolveu pagar os nossos pecados, aleluia, e derramar a sua rica misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso, Jesus, estamos aqui para te exaltar, estamos aqui, ó Deus, para dizer que tu é grande, estamos aqui, Senhor, para dizer que tu é santo, que tu é maravilhoso, Pai. Agradecemos, Senhor da glória, pela tua rica e misericórdia sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Estamos já terminando, viu, igreja? Tem um pouquinho de paciência, que falta só dois papelzinhos. Amém ou não amém? Amém, amém, Zé? Oh, glória, aleluia. Como nós já acabamos de falar, já imaginou, né? Quantas vezes aquela mulher foi barrada com Jairo? É isso? E por isso que entendemos que justamente, aleluia, essa mulher apareceu na história da vida dele, para que ele também, todas as vezes, ficasse na mente
quantas das vezes eu barrei essa mulher. E hoje eu não vou barrar, porque o milagre aconteceu na vida dela. Aleluia. E se você crê, o milagre também já aconteceu sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. E para encerrarmos, se você precisa, aleluia, ser curado na sua alma, o momento é esse. Aleluia. Eu não sei se você tem vergonha, aleluia, de declarar que necessita que Jesus, aleluia, cure aquilo que está ferindo a sua alma. É que nem aquele louvor que diz: preciso de ti, preciso do teu perdão. Hoje é noite do nosso Deus curar a ferida, aleluia, que está na nossa alma. Aleluia, louvado seja Deus. E se alguém aqui está disposto a tocar na orla de Jesus e ser curado, não só do seu físico, mas da sua alma, aleluia. Por que, David, você está trazendo essa linha de raciocínio? Eu tenho convicção naquilo que Deus ministrou no meu coração, e eu tenho convicção que tudo aquilo que eu escrevi foi diretamente aquilo que Deus tinha preparado para a noite deste dia. É tanto, aleluia, que não vai me deixar mentir o irmão Will. Hoje eu cheguei tremendo na comemoração do Dia dos Pais, lá da festinha das crianças. O coração acelerado, estava me tremendo. Foi isso, irmão Will? Foi só, irmão Will, como eu tô. Eu sou Shimon, o que foi? Sei não. E fui dormir 1 da manhã. E a minha mente a mil. E eu disse: rapaz, eu vou ministrar isso não, eu vou mudar. E 1000 pensamentos ao mesmo tempo. E 1 e pouco da manhã, e cadê o sono vinha? Misericórdia. Aí eu peguei a Bíblia e fui ler, meditar mais nesse texto. Eu digo: rapaz, vai ser esse. Aleluia, louvado seja Deus. E tem gente, muitas das vezes, que a ferida na alma é porque tem dentro de si uma rejeição, às vezes de um pai, de uma mãe, do esposo, do esposo, aleluia. E essa rejeição causa uma ferida dentro do nosso íntimo. Eu creio que cada um de nós tem uma ferida dentro da nossa alma, mas eu creio também que Jesus preparou essa noite para que Ele curasse a nossa ferida. Louvado seja Deus. E se você está disposto a receber essa cura na sua alma, você vai vir aqui na frente, aleluia, e vai declarar, aleluia, aquilo que a tua alma está sentindo, porque nós vamos orar especificamente sobre essa ferida. E eu creio que o milagre da cura do Senhor vai acontecer. Louvado seja Deus. Se for algo, aleluia, uma cura que necessita, aleluia, de um perdão, hoje é a noite que Jesus vai te curar e esse perdão vai ser liberado. Se nesta noite essa ferida que te causa um dano tão grande, que às vezes a gente chega a ponto de dizer que vai desistir da caminhada com Cristo. Se foi algum erro, aleluia, que nós cometemos, se foi algum pecado a qual cometemos, hoje é a noite da cura, aleluia. Seja se for uma mágoa que tenha no nosso coração, seja uma opressão, porque às vezes, aleluia, o nosso íntimo está tão oprimido, aleluia, a opressão é tão grande que causa feridas sobre as nossas vidas. Você vai vir até aqui, nós vamos orar sobre a sua vida e o milagre de Deus vai acontecer. Aleluia. Seja uma opressão, seja uma depressão, seja até mesmo um medo dentro de você, e esse medo te impede de enxergar os projetos e o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Hoje é a noite do milagre acontecer. Aleluia. E para testificar, aleluia,
que essa mensagem é diretiva do coração de Deus. Quando a Gabi estava louvando aqui, quem prestou atenção no louvor que a Gabi louvou? O louvor que ela louvou foi No Céu Tem Mais. E o louvor, aleluia, qual acho que foi os jovens que louvaram também. Eu até postei o missionário Edson. Falou justamente sobre filha. Então, Deus, Ele, na noite deste dia, Ele selou os céus para que esse culto tivesse acontecido. Quem sabe a gente fica um pouco cabisbaixo porque vê pouca gente, mas não. O nosso Deus, Ele selecionou as pessoas que Ele queria curar nesta noite. O nosso Deus selecionou as pessoas que queriam, aleluia, olhar e assistir essa live, aleluia, e ser curado. E se você, aleluia, não está aqui presente nesta live, mas está nos assistindo e necessita de uma cura, aleluia, você vai colocar aí, aleluia, digitado, e a menina da mídia vai estar escrevendo, e nós vamos orar, aleluia, e o Deus que está aqui presente vai te alcançar na onde você estiver. Louvado seja Deus. E eu sei que tem pessoas que necessitam dessa cura.